Deus continua abençoando, precioso irmão, irmã, que tenha a graça de Deus na tua vida, que Deus te cura, que Deus te dirige, que Deus te consola e que Deus te encoraje. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que a rica bênção de Deus sempre esteja com cada um de vocês. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41 de Gênesis, no capítulo 41 de Gênesis, nós encontramos aonde que, no capítulo 41, verso 10, Faraó estava muito indignado contra seu servo e o entregou na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. O Faraó teve dois sonhos. Sonhou com 7 vacas gordas, devoradas por 7 magras. 7 espigas gordas, devoradas por 7 espigas magras. Ninguém conseguia interpretar o sonho, porque o sonho era de Deus. E as coisas de Deus não é para qualquer um. Não era para magos, não era para astrólogos, não era para nenhum sábio revelar, que não revela mesmo. Quando vem de Deus, precisa de profeta. E José era profeta. José era profeta. Mas antes de José vir do cárcere para revelar o sonho de Faraó, já tinha passado todos os sábios, todos os mágicos, os astrólogos, todos os magos, tinha passado e nenhum interpretava. É que nem hoje. Olha, tem passado muitos sábios nesse mundo, hein? Buda, Maomé, tem muitos sábios passados nesse mundo. Mas as coisas de Deus não são para eles. As coisas de Deus não eram para Herodes, nem era para Caifás, e nem era para Pilato, era para João Batista. A palavra de Deus veio lá no deserto a João Batista. Hoje é a mesma coisa. A religião não sabia nada de Jesus. Nem os fariseus, nem os escribas, os herodianos, os sacerdotes. Ninguém sabia nada de Jesus. Mas a mulher samaritana, na beira do poço, sabia que ele era o profeta. Que coisa, né, irmão? Não é o quadro de hoje? Na nossa cara, no nosso olho, não é o quadro de hoje? A palavra de Deus vem ao profeta. Então, aquele sonho de Faraó, José disse, é de Deus. Por isso que é 2. Por isso que nós temos 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala das 7 vacas e o Novo Testamento fala das 7 espigas, das 7 eras da igreja, porque fala de lavoura, né? Fala de lavoura, porque fala de vida. Então, 7 vacas e 7 espigas. Vocês vão ver aí as 7 eras da igreja, irmão. Que só o profeta é que podia manejar aquilo, que podia destrinchar aquilo. Só o profeta. Então, quando o Faraó viu que todos os sábios, todos os seus entendidos, nada sabia explicar para ele sobre o sonho, ele entrou em desespero. E eu creio que também traz desespero para as pessoas que Deus dá algo e ela não sabe o que é.
Deus deu para Faraó e o Faraó não sabia o que era. E Deus tem dado para esse mundo muita coisa. Mas a pessoa, por falta de profeta, ela não sabe o que é. Ela procura os magos, ela procura as denominações, ela procura os sábios, os iletrados, e eles não sabem nada de Deus. Nada, nada, nada. Nós sabemos lá no dia de Daniel, quando a escritura foi escrita na parede, que o rei Baltazar mandou chamar todos os sábios, todos os entendidos, e ninguém sabia o que era a escritura da parede. Mas quando chegou Daniel, ele falou, isso aí é de Deus. Está escrito que o teu reino foi acabado e foi dado a outro. Ele era profeta, por isso que ele sabia. Então, se Belzazar precisou de um profeta para revelar a escritura na parede, se Faraó precisou de um profeta para mostrar quem era a 7 vacas gordas e a espiga gorda, nós precisamos de um profeta para mostrar quem é os 7 selos, quem é os 7 castiçais, quem é os 7 espíritos, que está lá em Apocalipse. Nós precisamos de um profeta. Irmão, é claro. É mais claro do que o sol quando sai de manhã. É muito claro isso. Muito claro. Quando Deus foi para fazer a arca, ele procurou um profeta para fazer a arca, Noé. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, ele procurou um profeta para tirar, Moisés. Quando ele precisou de introduzir Jesus no mundo, ele precisou de um profeta, João Batista. E hoje não é diferente. Deus precisa de um profeta para introduzir Jesus na vida de cada filho e cada filha dele. Então, o copeiro de Faraó, ele tinha sido preso. Ele juntamente com o padeiro. Ele era padeiro-chefe e copeiro-chefe. O copeiro era um homem de confiança de Faraó. Irmão, olha bem, presta atenção por um momento. Para espremer uva, vinho no copo do rei, tinha que ser homem de confiança, porque eles costumavam envenenar o rei com bebida. E se aquele copeiro ponhava vinho no copo do rei, o rei tinha que ter confiança nele, que ele não ia envenenar ele. E olha bem, mas teve um dia que esse copeiro, com esse padeiro, fez algo errado. E Faraó era um homem que não importava quem fosse, ele jogava na prisão. E ele jogou o padeiro com o copeiro da prisão. Mas quando eles caíram na prisão, sabe quem encontraram lá? José. E José era profeta. Então, o erro que eles fizeram fez Faraó colocar ele na masmorra. E indo para as masmorras, eles caíram junto com José. Porque Potifar tinha colocado José lá, aonde Faraó colocou o padeiro com o copeiro. Eles encontraram com José. E quando eles tiveram o sonho, eles ficaram perturbados e tristes. E José perguntou, por que vocês estão tristes? E eles falaram, porque nós tivemos um sonho e não sabemos interpretá-lo. José falou, conta para mim. Eles contaram e José falou, você, padeiro, sonhou que você ia espremer uva no copo do rei, você vai voltar daqui 3 dias. E você, padeiro, sonhou com um cesto de 3 andares, que é a Trindade. 3 andares é a Trindade, cheio de pães, e as aves do céu comendo. Você vai morrer daqui 3 dias. Anda com a Trindade na cabeça, vai morrer. Anda com Deus 3 pessoas na cabeça, está destinado a morrer. Trindade é a marca da besta, vai morrer mesmo. Um ia morrer, o outro ia viver. O irmão Brana diz que é o quadro de Jesus no Calvário. O ladrão da esquerda foi para o inferno, o da direita foi para o céu. E esses dois aqui estavam fazendo o quadro dos 2 ladrões, e José fazendo o quadro de Jesus no Calvário. Veja que bonito, irmão. Veja como é linda a escritura. E José falou para o padeiro, não e José falou para o copeiro, não para o padeiro, porque você não fala para quem está condenado. Você não pede nada para a pessoa que está condenada. Pessoa que está condenada a morrer,
Você não pode pedir nada para ela, porque ela não tem o que fazer. Ele pediu para o copeiro, porque o copeiro ia viver. Você está vendo? Não é para qualquer um que você pede as coisas, você pede para aquele que tem vida. Você pede para aquele que vai viver, para aquele que vai espremer uva no copo do rei, para aquele que vai viver na presença de Jesus. É para esse que você faz pedido. Até para orar. Até para orar. Não é para qualquer um que você pede oração, porque não sabe orar. Porque ninguém de nós, na verdade, sabe orar, como disse Paulo. Com gemido inexprimível, Deus intercede por nós, porque não sabemos orar e não sabemos como pedir. Agora, São Tiago disse, vocês pedem, mas pedem mal. Pede para gastar no vosso lazer. Então, é oração perdida que a pessoa faz. Ela ora para Deus dar algo para ela, mas ela não vai usar para a obra. Ela não vai usar para a igreja. Ela vai usar para prazer, para ir na praia, para passear. Ela não vai. Ela quer caro. Quer caro para quê? Para passear. Não quer caro para ir na igreja. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, José falou para o copeiro, você lembra de mim quando você chegar lá no palácio, porque eu injustamente estou aqui. Pelos meus irmãos fui vendido injustamente. E pelos ismaelitas fui vendido injustamente. E injustamente eu estou aqui porque a esposa de Potifar me caluniou. Quer dizer que eu estou cheio de injustiça. Pessoa me empurrando eu cada vez mais para o mal. Meus irmãos, os ismaelitas. Meus irmãos me empurrou na mão dos ismaelitas. Os ismaelitas me empurrou na mão de Potifar. O Potifar me empurrou eu para uma morra. Agora você lembra de mim quando você chegar lá no palácio. E quando ele estava no palácio, espremendo uva no copo do rei, porque o copeiro é um quadro nosso, irmão. O copeiro é um quadro da noiva. O copeiro faz quadro da noiva, lá da direita. O copeiro faz esse quadro aí. Porque o copeiro, ele volta para o palácio. Porque nós também não tivemos no palácio. Nós já tivemos lá no céu, na mente de Deus. Nós não vamos voltar de novo para o princípio. Nós não vamos voltar novamente na presença de Deus, como nós estávamos antes da fundação do mundo. É a mesma coisa do copeiro. Ele estava na presença do rei, ele foi para a masmorra, depois ele voltou na presença do rei de novo. É o nosso quadro. Nós descemos do céu e nós voltamos para o céu. Jesus disse, ninguém volta para o céu, a não ser aquele que desceu do céu. O copeiro é o quadro da noiva. Ele volta novamente no princípio. Ele volta onde já teve. O copeiro voltou aonde ele já estava antes. Nós temos que voltar onde nós já estava antes. E aonde nós estava antes? Antes da masmorra, antes desse mundo. Aonde nós estava? Nós estava na mente de Deus. Nós estava no princípio. Antes de Deus fazer o mundo, nós já estávamos com Deus. É o Mombranda que ensina assim. E aí, com o copeiro, quando o faraó teve o sonho, o copeiro lembrou dele. O sonho de faraó fez o copeiro lembrado dele. Você está vendo? Uma coisa puxa a outra. E o copeiro não lembrou de José, como José mandou. Porque também não tinha motivo, não era a hora. Não tinha chegado algo que fazia com que ele lembrasse de José. Mas quando o faraó sonhou e ninguém interpretou, aí ele lembrou que ele também sonhou e ninguém interpretava. Aí ele falou para faraó. Ele tinha intimidade com o faraó. Ele tinha bastante intimidade com o faraó. Respeito com o faraó. Honra com o faraó. Pela posição que ele tinha, eu estou falando. Para espremer o vinho no copo do rei, tinha que ter confiança. Tinha que ser um homem de honra. E ele falou, rei, eu conheço um homem, ele está lá no cárcere, que no dia do meu mal, olha bem o que ele fala, no dia do meu mal, que o senhor estava indignado, que o senhor estava raivoso, o senhor me jogou eu na masmorra, o senhor jogou eu com o padeiro. E nós encontramos esse homem lá, encontrar Jesus. E ele falou o meu sonho e falou o sonho do padeiro. Ele falou que ele ia morrer dentro de 3 dias. Ele morreu. E eu ia voltar aqui
E eu estou aqui porque ele falou que eu ia estar aqui. Esse homem, estou aqui porque ele falou que eu ia estar aqui. Eu estou aonde ele falou que eu ia estar. Aí Faraó mandou chamar na hora, mãe, chama esse homem. Eu preciso desse homem. Mas o que eu quero dizer que no dia do aniversário de Faraó, você olha aqui na Bíblia, você vai ler, no 40, no capítulo 40, você vai ver que quando Faraó fez aniversário, ele deu um banquete. E ele deu banquete para os seus servos. E ele achou falta do padeiro e do copeiro. Aí ele lembrou do padeiro e do copeiro. Aí ele mandou chamar os dois do cárcere. Um ele condenou, e o outro ele deu para o outro, ele remiu o outro ele deu a remissão. Viu, irmão? O padeiro teve remissão, ou melhor, o copeiro teve remissão, porque ele mexia com uva, ele mexia com vinho. Mexer com vinho é mexer com o sangue de Cristo. Ele dava vinho para Faraó, isso é dar vinho, isso é dar o sangue de Cristo. O vinho aponta para o sangue de Cristo. E aquele que cuidava do sangue, que cuidava da uva, esse se salvou. Aquele que só cuidava dos pães, do alimento, não se salvou. O quadro é lindo, irmão. É só nós ler. E Deus dá para nós visão disso daí. Vê? Então ele falou para Faraó de José. Agora, Faraó tinha dois presos. O copeiro e José. Os dois ex-presos. Um ia governar e o outro ia espremer uva no copo dele. Dois ex-presos, servindo ele no palácio. José no trono como governante e o copeiro espremendo uva do seu copo. Os dois ex-presos. Os dois teve nas masmorras. Os dois teve lá embaixo, no fundo do poço. Agora está aqui em cima no palácio. Um governando e o outro servindo o rei, servindo uva no copo do rei. Aí que nós vamos ver, meu precioso irmão, Jesus e a noiva. Jesus e a noiva. Jesus sentado à destra do Pai, governando, e a noiva espremendo uva, a noiva mexendo com o sangue de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus dá para cada um uma boa tarde nos braços do Senhor Jesus Cristo. E se você, irmão, sentir no seu coração de dar para mim uma ajuda, porque eu também bateram no meu carro e bateram feio, um rapaz da moto bateu atrás do meu carro, afundou o carro numa alta velocidade que ele estava, e eu estou sem carro nenhum, andando sem carro, porque o meu carro está batido. E se você puder me dar uma ajuda, eu agradeço de coração, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.